Olá, como vai? Quanto tempo? Que saudade, né? Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, uma delas, certo? Da série sobre o artigo de opinião, gênero escrito que nós vamos estudar nesses dias, tá certo? O propósito dessa aula é nós conhecermos bem o gênero, né? O que é o artigo de opinião, quais são as características que ele tem, a que ele se propõe. Você vai prestar atenção na minha explicação, pode anotar alguma coisa no seu caderno e no final do vídeo eu passo uma atividadezinha, tudo bem? Então, vamos começar. Inicialmente, né, eu coloquei aqui alguns pontos de discussão e o primeiro deles é o seguinte, né? Qual a diferença mesmo entre fato e opinião? Para começar, de forma muito importante, né, assim a gente perceber qual seria essa diferença mesmo. Então, vamos lá. Fato é uma informação sobre a qual ninguém discorda, né? Um fato é uma informação que, por exemplo, que nós dizemos, é algo que nós dizemos e que não tem como você dizer, não concordo, não discordo com isso. Então, por exemplo, fato, estamos em 2020. Fato, estamos tendo aulas remotas. Fato, temos vivido uma pandemia. Quem é que vai discordar disso, né? Então, fatos são essas informações que ninguém discorda, tá certo? Opinião é um ponto de vista. Uma opinião é uma visão, digamos, subjetiva. É como eu interpreto, digamos assim, uma realidade, não é? Então, por exemplo, quando eu digo assim, 2020 é um ano péssimo. Isso não é fato, isso é opinião. Por quê? Porque vai ter alguém que vai discordar, vai achar que 2020 não está sendo um ano péssimo. Então, isso é uma opinião pessoal, que também revela um pouco de quem eu sou, não é? Quando eu digo assim, deixa eu me ver aqui, Corinthians é o melhor time. Bom, se eu disser que Corinthians é um time de futebol, isso é um fato. Só que quando eu digo que Corinthians é o melhor time, né, quando eu uso a palavra melhor, eu estou já emitindo uma opinião, né? Então, a opinião, novamente, é uma avaliação, é uma informação particular minha. É algo que vai ter sempre alguém que vai discordar. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto do que é fato, do que é opinião, que é muito importante, hoje em dia a gente sabe o que é fato e o que é opinião, dias em que a gente está vendo fatos, então a gente está dizendo que são opiniões. Por exemplo, há quem diga que o coronavírus não existe, né? É uma opinião, né? É uma opinião, isso não é fato, não pode ser considerado fato. Então, assim, o gênero artigo de opinião, esse gênero escrito, ele é muito importante e faz parte do cotidiano das cidades. Por quê? Quando a gente assiste o Jornal Nacional, geralmente nós vamos ter o quê? Notícias. E notícias são fatos. Ou seja, uma notícia é justamente uma informação de algo que aconteceu e sobre o qual ninguém vai discordar. Aconteceu. Porém, muitas vezes ao noticiar algo, né, ou então acompanhado de uma determinada notícia, nós temos uma opinião, que é justamente como alguém avalia aquilo dali, né, a interpretação que alguém dá, uma justificativa, né, uma informação. Por exemplo, particularmente, eu gosto muito do Jornal da Cultura. Porque, assim, no Jornal da Cultura tem os jornalistas que trazem os fatos, que informam o que acontece no Brasil e no mundo, mas tem aqueles comentaristas que dão as opiniões deles, assim, a forma que eles enxergam, né? Como eles entendem, como avaliam determinado fato, determinado acontecimento. Certo? Então, por exemplo, o Jornal da Cultura tem essa característica, coisa que geralmente eu acho, não assisto, mas o Jornal Nacional não tem. Então, ele faz parte do cotidiano das cidades e é muito importante a gente tentar para o artigo de opinião. Afinal de contas, provavelmente todos nós aqui nós já fomos convencidos de algo pela opinião que alguém deu sobre aquilo, não é? Algum filme que alguém sugeriu, e deu a opinião positiva e fez com que a gente assistisse ao filme, alguma coisa que a gente comprou, e principalmente no meio político, né, no meio, digamos, das questões sociais, as opiniões elas são muito importantes. E aqui no artigo de opinião, como nós vamos perceber, o que vai vogar mesmo, o objetivo final, né, do artigo de opinião é o quê? Convencer o leitor sobre um ponto de vista. Então, no artigo de opinião, eu vou dar o meu ponto de vista, eu vou apresentar a minha ideia, certo? A minha opinião, o que eu acho sobre um tema, e vou usar argumentos, eu vou usar estratégias que vão defender esse ponto de vista. Então, vamos lembrar
que o principal objetivo de um artigo de opinião não é apresentar informações, né? Mas é apresentar informações para justamente nos convencer, nos mostrar que um determinado ponto de vista é certo, é coerente, tudo bem? Então, o artigo de opinião, ele é escrito com base em uma tese. O que é uma tese? Né? Uma tese seria uma opinião, seria uma avaliação, seria uma afirmação que eu acredito e que eu vou usar argumentos e vou utilizar ideias para defender, certo? Essa opinião, essa tese. Então, em um artigo de opinião, a tese sempre aparece no início do texto, na introdução, certo? A tese é justamente, mais uma vez, essa minha ideia, esse meu ponto de vista, certo? Essa é a ideia que eu vou ali defender e que eu tenho que deixá-la de forma muito clara na introdução, porque quando eu for argumentar, quando eu for organizar meus argumentos, todos eles têm que ser para comprovar essa tese. Compreenderam? Então, por exemplo, nas próximas aulas nós vamos ver um determinado tema, um tema que divide opiniões. Então nós vamos ver dois artigos de opinião. Um defende uma tese de um jeito e o outro defende o outro. Vale lembrar que o artigo de opinião está muito ligado também à ideia de debate, né? O que é um debate, no fim das contas? São as nossas opiniões sobre algo, né? A opinião que nós temos sobre algo, de como explicar algo, né? De como nós entendemos algo, tudo bem? O artigo de opinião também sempre vai apresentar essas três partes: introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É importante lembrar que sim, o artigo de opinião tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Mas, por exemplo, há artigos de opinião mais longos que tem, por exemplo, 2 parágrafos introdutórios, 5, 6 parágrafos de desenvolvimento, 2 parágrafos de conclusão. Por isso que é importante nós lembrarmos. Por exemplo, quando nós vamos escrever, provavelmente o seu texto vai ter 3 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Agora vamos ver o que deve ter em cada um. No parágrafo introdutório, eu tenho que apresentar a minha tese. Eu tenho que apresentar o tema sobre o qual eu vou escrever e o meu ponto de vista. Então, apresentar o tema é apresentar o fato, não é? Sobre o qual eu estou escrevendo. E a minha tese é a minha interpretação, é o que eu acho, é a minha justificativa para este tema. Então, na introdução tem que ter isso, o tema e a tese. No parágrafo de desenvolvimento, nós colocamos os argumentos, nós defendemos as ideias, nós apresentamos exemplos, fatos históricos, notícias, digamos, determinados fatos para justificar o nosso ponto de vista, a nossa tese, que tem que estar na introdução. E a conclusão, como o próprio nome diz, é o fechamento do texto, é a parte final, é onde eu vou reiterar, onde eu vou repetir a minha tese que eu sustento ao longo desse meu texto, que veio lá na introdução, não é? E eu reitero 2 minhas considerações finais, o que pode ser feito, compreendeu? Então agora vamos à atividade. O que você tem que fazer? Aqui no comentário do vídeo, não no YouTube, lá no Google Sala de Aula, você vai ter que colocar uma informação que você aprendeu com esta aula, certo? Fato significa isso, opinião significa isso, tese significa isso, artigo de opinião é isso. É importante você ler os comentários dos colegas, para que você não repita a informação. Então você vai escrever uma informação que você aprendeu com essa videoaula. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.